Olá, meus amores! Aqui quem tá falando é Ju Freire do canal Mística Flor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Se você ainda não ativou o sininho para receber as nossas notificações, então ative o sininho, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, principalmente com quem está começando o estudo dentro do baralho cigano, ok? Mais uma vez, hoje eu venho aqui pra gente falar um pouco sobre métodos de tiragens, né? Hoje nós vamos fazer um método rápido com 5 cartas, então eu realmente não vou aparecer porque o foco aqui é para que apareça as cartas, ok? Então, vou ensinar para vocês um método super fácil. É um método que lembra muito Peladam, né? Se não tiver sido adaptado do Peladam, confesso que não estudei a história desse método e tudo mais. Na verdade, eu me deparei com esse método enquanto eu estava fazendo algumas anotações, lendo algumas coisas para preparar algumas aulas e me deparei com esse método, ok? E aí relembrei algumas coisas, né, que a gente está sempre estudando, sempre relembrando, e trouxe aqui, achei legal compartilhar com vocês, principalmente para quem está começando e para quem ainda tem um pouco de dúvida no Peladam. Então, esse método, ele é muito similar, mas ele parece ser um pouco mais fácil, mais objetivo, ok? Tô usando o deck da Luar, um deck super fácil de ser encontrado nas casas esotéricas, nas lojinhas de artigos religiosos, né? Então é um deck muito tradicional, um deck super barato. Esse daqui, por acaso, eu comprei no Mercado Livre. Comprei uma caixinha que vinha com 12, se eu não me engano, muito por conta dos cursos que eu ministro, né? Quando eu estava ministrando cursos presenciais. Então eu tô cheia de deck em casa. E aí vou utilizar esse deck da Luar. Então, primeiro de tudo, embaralhar as cartas, claro, supondo que você já conversou com o teu consulente, que o teu consulente vai trazer uma questão para você. Então, eu vou trazer uma questão aqui sobre relacionamento. De repente, o Fernando quer analisar como está o relacionamento dele com a Carla, ok? Então, o Fernando, ele procura você para saber um panorama do relacionamento. Ele tá com algumas situações, algumas questões ali para resolver. Não é um método de relacionamento, mas é um método que pode dar um panorama sobre algumas situações, né? Sobre aquela questão ali que está sendo trazida. Claro que quanto mais objetivo nós formos, quanto mais claro nós formos nos métodos e nas perguntas, né? Às vezes a gente quer aprender métodos muito complicados, a gente quer acrescentar muitas coisas ao nosso estudo, mas quem está iniciando precisa ter uma definição de qual caminho vai seguir, tá? Tô falando isso porque se você iniciou o seu estudo na escola europeia, você vai seguir por aquele caminho. Se você iniciou o seu estudo na escola brasileira, você vai seguir por esse caminho. Mas, Ju, eu gosto das duas. Ok, isso acontece comigo, porque quando a gente é muito apaixonado por baralho cigano, acaba que a gente vai agregando ao nosso estudo e acaba querendo conhecer todas as formas de trabalhar com esse oráculo. Eu, por exemplo, trabalho com o Petit Lenormand, com o baralho cigano, que é esse, mas não trabalho, por exemplo, com tarô, né? Com o tarô de Marsella e outros tarôs. Apesar de que eu tenho usado bastante o oráculo da deusa, tá? Mas esse método, ele é um método muito popular. Inclusive, eu retirei esse método de um dos livros que eu tenho. Eu não me lembro agora qual é a autora, mas depois eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, da onde eu retirei esse método. Então, é um método super simples que pode trazer um panorama para alguma situação, tá? Então, a gente já criou uma história. O Fernando quer saber sobre o relacionamento dele, porque ele está querendo tomar uma decisão, né? Ele quer saber se ele fica nesse relacionamento ou se ele sai desse relacionamento. Então, a gente precisa entender quais são as situações que estão influenciando, o que ele não consegue enxergar perante essa situação e um posicionamento das cartas para que assim ele consiga ter uma definição. Afinal de contas, o baralho cigano e os outros oráculos, mas vou falar principalmente desse daqui, que é o que eu tenho experiência, que é o que eu conheço, né? Ele traz um panorama muito voltado para o direcionamento. Claro que ele vai fazer previsões, sim, ele vai trazer questões previtivas, né? Nem sei se essa palavra existe, mas vai trazer questões que podem ser previstas. Obviamente a palavra não existe, tá? Falei errado. Mas vai trazer questões aí que podem ser previstas, questões
que sim, que podem trazer à tona uma tendência, né? A gente fala sempre de tendência, porque nada é verdade absoluta. A gente precisa ter isso em mente, né? As coisas podem ser mudadas o tempo inteiro. Primeiro, em relação à questão do livre-arbítrio. Segundo, se a gente for pensar, por exemplo, num campo, né? Vou trazer aqui um campo do saber, na minha área, que é a ciência. Se a gente for pensar na ciência, a cada hora que passa, uma ideia nova vai sendo apresentada, outra ideia vai sendo desconstruída, com base em ideias novas, com base em ideias anteriores, né, com novos estudos, porque é isso que vai agregando conhecimento e vai valorizando uma determinada área do saber. Com baralho, eu sinto um pouco parecido, né? Eu sinto quase que a mesma coisa. A cada momento, novas coisas vão sendo agregadas, novos valores vão sendo adicionados às cartas. E, obviamente, a gente não muda o simbolismo tradicional daquela carta, mas nós agregamos valores e nós temos a nossa percepção. E a nossa percepção e a nossa visão em relação às cartas e conhecimento em relação à sistemática das cartas vão poder nos ajudar a fazer uma previsão com as tendências futuras, mas veja bem, não é uma previsão adivinhatória, né? É uma previsão baseada nas cartas, no estudo das cartas, né? No que as cartas estão trazendo ali para a gente identificar no contexto. Ok? Falei demais, me estendi muito, mas agora vamos ao método. Então, nós já criamos a nossa história, o Fernando quer saber sobre o relacionamento dele, e para deixar o nosso jogo muito mais objetivo, muito mais completo, nós podemos criar uma pergunta, nós podemos criar uma situação de pergunta muito mais objetiva, tá? Então, o que isso quer dizer? Então, o Fernando quer saber se fica nesse relacionamento. Então, vamos criar uma pergunta para isto. Fernando deve continuar no seu relacionamento com a Carla? Então, é isso que nós vamos perguntar para o baralho. Fernando deve continuar no relacionamento com a Carla? Então, nós vamos embaralhar as nossas cartas, mentalizando a pergunta que o Fernando fez, ok? Então, embaralhar bem. Tá? E aí nós vamos fazer o corte. Então, o corte ele pode ser realizado em 2 montinhos, em 3 montinhos. Isso vai depender da forma como cada um joga, ok? Vou recolher os meus montinhos. E aí, vou tirar as cartas. Para tirar as cartas, também é o mesmo esquema. Posso tirar de cima. Tem cartomante que olha quando corta as cartas embaixo para saber mais o panorama fundo da questão. Isso também é bastante pessoal, ok? Então, eu deixo a critério de vocês. Então, eu vou fazer um leque aqui. Às vezes, quando eu faço jogos mais... Esse leque ficou bom não, hein? Mas, enfim. Quando eu faço jogos mais objetivos, eu costumo, né, para perguntas e respostas, eu costumo abrir o leque. Então, eu vou tirar a carta número 1, carta número 2, carta número 3, carta número 4 e a carta número 5, tá? Muitas vezes eu faço essa bagunça mesmo na mesa. Isso é comum pra mim, tá? Mas já me acostumei, já me adaptei, depois eu organizo minha mesa e tá tudo certo. Cada um trabalha da sua forma, cada um tem a sua energia e a sua percepção das cartas. Claro que organização é tudo, né? Mas vamos lá. Então, aqui, nós temos o joguinho montado, muito semelhante ao Peladão, tá? Então, é um jogo extremamente semelhante ao Peladão, ele só vai diferir em algumas situações, em algumas circunstâncias, porque a gente não tem a carta de síntese, né? Aquela cartinha que fica em cima para dar um panorama final do jogo. Então, essa carta aqui, do meio, é a carta número 1, e ela vai representar aquilo que o Fernando está trazendo em relação ao momento presente. Então, ele perguntou se deve insistir no relacionamento. E aí, a carta dos peixes, né? A carta dos peixes em relação a relacionamentos, ela vem falar de profundidade, de sentimentos verdadeiros, daquilo que cresce, daquilo que tem uma fluidez, tá? Eu tenho uma forma um pouco diferenciada de enxergar essa carta, mas isso sou eu. Então, eu vou tirar a minha opinião de um lado e vou trazer o simbolismo, né, mais baseado
no que vocês estão acostumados a ver e no que a escola brasileira traz. Então, aqui eu posso falar que nesse momento ele traz esse sentimento profundo, né? Ele não vem trazendo a dúvida. Então, o coração dele, ele está preenchido de sentimentos verdadeiros, de fluidez, de querer talvez dar um rumo para a vida dele perante a situação, tá? E aí vamos para a carta número 2. A carta número 2, ela vem falar em questões do passado, ou seja, o que está influenciando a pergunta dele. Então, aqui a gente tem a carta da cruz. Então, o que está influenciando a pergunta dele? Talvez tenha acontecido alguma coisa lá no passado que magoou, que fez sofrer, que deixou ele muito abalado, alguma atitude da Carla que possa ter ferido o coração dele. Então, falta de amor não tem. Mas esse sentimento aqui de que aconteceu algo, esse sentimento de sofrimento, de dor, eu não vou dizer de rancor, mas de ter aberto mão de alguma coisa para poder seguir, né, dentro de um relacionamento, isso pode estar ferindo o orgulho do Fernando, pode estar ferindo os sentimentos dele, ok? Então, carta número 3 vai trazer um panorama pra gente sobre o futuro. Então, um futuro próximo, né? O que de fato se materializa em relação a esse futuro próximo, né? Qual é a tendência de futuro para essa pergunta dele? Se ele fica no relacionamento, se ele insiste nesse relacionamento, né? Então, aqui, ó, o que o futuro próximo fala para ele? Que ele vai continuar indeciso, que ele vai continuar pensativo. E isso está envolvendo o fato do Fernando ainda amar muito a Carla, de ter um sentimento profundo pela Carla, né? De ter um envolvimento muito grande com a Carla, apesar de ter sido magoado, ter sido ferido, né? Ter sofrido, ter aberto mão de algumas coisas, mas ele tem um sentimento profundo e esse sentimento profundo vai acabar influenciando nas atitudes dele. Então, em relação ao futuro, ele continua indeciso, ele continua, aqui já me respondeu praticamente o jogo todo, né? Então, ele continua indeciso, sem conseguir tomar uma decisão, sem conseguir ter um norte, sem conseguir ter clareza daquilo que ele deseja de fato, beleza? E a carta número 4, do que ele não consegue enxergar. E aí a carta dos trevos, aqui na nossa escola, no nosso estilo, ela fala do quê? Dos obstáculos, dos imprevistos, daquilo que atrapalha. E aqui já tá me falando, se ele, né, o que acontece numa situação? Ele lá atrás, ele traz o sofrimento por alguma coisa que aconteceu. Então, muito provavelmente, isso daqui vem reverberando no que ele não consegue enxergar. Então, ele pode estar remoendo situações, revivendo coisas, né? Isso, ó, na mente dele, né? Na parte do que ele traz como aspecto mental. Então, ele pode ficar remoendo algumas situações, remoendo algumas coisas, remoendo aquilo que passou, né? Até relacionado ao perdão, olha, eu te perdoei, a gente não sabe aqui o que aconteceu, né? É um jogo muito pequeno, muito rápido, mas te perdoei, mas aquilo ainda me incomoda, aquilo ainda me traz um certo incômodo, ainda me fere, né? O trevo, ele é pequeno, ele não é um ferimento grande, mas é algo que fica ali o tempo inteiro corroendo os sentimentos dele, os pensamentos, né? Principalmente os pensamentos dele, tá? E aí, a cartinha número 5, como solucionar, né? O que vem de solução, como resolver a situação. E aí, olha só, vem a carta do Sol. E a carta do Sol, ela vem falar pra gente aqui no relacionamento que tem afeto, tem profundidade de sentimentos, né? Tem envolvimento, tem atração, tem calor ainda. Então, por que não se deixar influenciar pelo que ele sente, pelo que ele carrega no coração dele, ao invés de ficar remoendo coisas do passado? Perdoou? Perdoou. Tá ok, é isso, né? Para de ficar remoendo situações, para de ficar remoendo coisas que não vão agregar ao relacionamento, porque muito provavelmente qualquer situação que aborreceu, que chateou e que inclusive trouxe um peso muito grande para o Fernando e que faz o Fernando repensar muito se continua no relacionamento, mas isso não é tão profundo quanto o sentimento dele, quanto aquilo que ele sente, quanto aquilo que ele realmente sente. Então, o fato dele estar indeciso, né, e dele continuar indeciso, traz para o jogo toda essa nuance de dúvida, né, e de remoer situações do passado, mas de ainda ter sentimentos
pela Carla, então realmente não consegui tomar uma decisão. Esse é o tipo de jogo, né? Vocês estão vendo, vocês observaram que eu tirei as cartas ao acaso. Esse é o tipo de jogo que o consulente muitas vezes sai frustrado. Foi até legal ter saído essa combinação, porque aqui em relação ao futuro, me fala sobre a indecisão dele, né? Sobre o fato dele não conseguir ainda ter uma clareza. Isso já traz para o consulente uma ideia de que é ele o responsável por trazer a clareza para a vida dele. Tanto é que, em termos de solução, a gente vem com a carta do Sol, falando, olha só, basta você clarear as tuas ideias, basta você clarear os teus pensamentos. E aí, como é que faz isso? Né? Qual é o aconselhamento que as cartas vão trazer para isso? Aí, para um aconselhamento, vocês podem tirar mais uma carta, mais duas, isso fica a critério de vocês. Mas essa carta já vem me falando da solução. Ele precisa clarear as coisas, e clarear as coisas aqui no jogo dele está muito pertinente a parar de ficar remoendo coisas do passado, a parar de ficar remoendo coisas que trouxeram dor, que não vão agregar ao relacionamento e que tende a afastar o casal, né? Embora a gente não esteja vendo um afastamento aqui, mas tende a afastar o casal muito por conta de ficar remoendo essas situações. Ele separa da Carla? Não separa, tá? Porque não tenho cartas de término, não tenho cartas de rompimento. Então, que cartas seriam essas? A carta da foice me falaria que teria um rompimento, né? Que ele terminaria um relacionamento. Nos meus jogos, a carta do caixão não me aparece como um término, tá? Ela me aparece como um sentimento que tá morto, como alguma coisa que tá pesando ali, que precisa de um olhar atento para renascer, para se transformar. Apesar do caixão não vir fazendo essa alusão diretamente, explicitamente a uma transformação, mas nos fala, sim, de que poderia ter alguma coisa ainda para ressignificar, para transformar, para mudar, né? Afinal de contas, quando a gente morre, quando a matéria morre, ela se transforma, ela vai virar nutriente para o solo, ela vai voltar para a natureza de alguma forma. Então, é para modificar. Então, eu veria término se houvesse uma carta da foice. Se não temos, então ele vai continuar indeciso. A solução que o jogo trouxe para ele é trazer clareza, trazer direcionamento, agir, né, acima de tudo, dentro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é claro, daquilo que é limpo. Então, o que é limpo? Os sentimentos dele são verdadeiros, mas se isso daqui tá pesando, ele precisa ter autoridade suficiente para saber se vai ficar nesse relacionamento ou não, porque o que ele não pode fazer é estar no relacionamento com o peso de coisas que já passaram e ficar carregando e remoendo isso tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse vídeo era para ser um pouquinho menor, mas acabou ficando grande, mas não tem problema. Se você não é inscrito, de novo vou falar, se inscreva no canal da Mística Flor, me segue no Instagram, tô lá como Mística Flor, quer dizer Mística_Flor, lá no Facebook eu tô como Mística Flor com 2 R's, não esqueça de dar o like e de comentar esse vídeo. Eu vou tentar trazer novos vídeos de métodos para que vocês consigam ter uma clareza, tá? Meus alunos estavam me pedindo muitos vídeos gravados também e eu não estava gravando e tudo mais, então agora eu consegui gravar alguns vídeos sobre os métodos. Então, esse método super simples, o método de 5 cartinhas, né, muito semelhante ao Peladão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a autora e o nome do livro da onde eu retirei esse método, porque eu tenho uma questão de ser muito embasada também na bibliografia, na literatura produzida, porque eu acho que isso agrega ao nosso trabalho. Então, eu vou deixar aqui na descrição o nome da autora e o nome do livro da onde eu tirei esse método super fácil, tá bom? Beijinhos e até a próxima!